disputado pelas elites econômica, política e cultural. Ele foi o trem mais luxuoso do Brasil. Entretanto, não existe uma única foto dele em operação. Conheçam a história do Expresso Cruzeiro do Sul. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. E se tiver um barulhinho chato no fundo, é porque queimou a lâmpada e fica tentando acender e eu vou ter que gravar o vídeo mesmo assim. Na década de 1920, a ligação ferroviária entre Rio de Janeiro, então capital federal do Brasil, e São Paulo, já então capital econômica do país, estava bem estabelecida através da Estrada de Ferro Central do Brasil. A empresa contava com uma ampla frota de carros de passageiros de todos os tipos e qualidades para oferecer uma ampla gama de horários para os passageiros que desejassem fazer tal rota, desde trens de luxo de primeira classe até trens paradores voltados para as pessoas mais pobres. Entretanto, todos esses veículos tinham um ponto em comum. Eram construídos em madeira, fossem fabricados pela própria Central, fossem fabricados por terceiros no Brasil, fossem até mesmo importados. Embora esses veículos tivessem requinte em muitos casos e uma técnica construtiva muito bonita, eles eram muito frágeis em caso de acidente e também consumiam muitos recursos para a manutenção, já que a madeira se estragava rapidamente devido ao clima tropical no Brasil. Essa situação, aliado ao fato de que naquele momento estavam começando a ocorrer os primeiros raids aéreos entre Rio de Janeiro e São Paulo, e também os primeiros raids terrestres, com aventureiros percorrendo a distância entre as duas capitais de automóvel, o que era uma verdadeira aventura em 1920, bem como a implantação do CAM, Correio Aéreo Militar, alertavam a EFCB de que, em um futuro não muito distante, o tráfego ferroviário que ela mantinha começaria a sofrer algum tipo de concorrência. Sendo assim, a empresa percebeu que precisava modernizar seus serviços, com a compra de novos carros de passageiros fabricados em aço carbono. Entretanto, embora a Central do Brasil tivesse chegado a tal conclusão, ela não foi a primeira ferrovia brasileira a implantar serviço com carros de aço, sendo que a Companhia Paulista de Estradas de Ferro é quem teve a preeminência neste caso. No final de 1927, a Paulista encomendou junto à ACF, American Car and Foundry, 22 carros de passageiros, bagagem correio, primeira classe, segunda classe, restaurante, dormitório e pullman, para fazer seu primeiro trem de aço de luxo entre São Paulo e o interior, recebendo esses veículos no ano seguinte, 1928. Sendo que eu já contei a história dos carros de aço importados da Companhia Paulista em nosso Ferro História número 5, que vai estar aqui no card. Esses foram os primeiros carros de aço a trafegarem na América Latina. E a Estrada de Ferro Central do Brasil, que, de certa forma, tinha uma certa rivalidade com a Paulista no quesito de tentar realizar serviços de luxo a seus passageiros, ficou com o orgulho ferido. Afinal, como uma empresa de caráter regional como a Paulista poderia implantar um serviço bastante luxuoso e moderno, enquanto que a Central, que era considerada uma ferrovia estruturante do Brasil, ainda usava carros de madeira para seus principais serviços. Lembrando que essa era a mentalidade da época. Diante disso, a EFCB
obtém junto ao governo verbas suficientes para ir junto à American Car and Foundry e realizar a própria encomenda de carros de aço carbono para a sua frota. No primeiro semestre de 1928, enquanto a Paulista está colocando seus carros de aço em operação, a Central realiza encomenda de 15 carros de aço junto à ACF, sendo que 12 seriam carros dormitório, numerados DM-201 a DM-212, e 3 carros bagagem buffet, numerados F-101 a F-103. Diferentemente dos trens da Companhia Paulista, que tinham todos os tipos de classe no mesmo trem, o trem da Central já foi pensado para ser um trem de luxo, sendo que ele só contaria então com serviços de cabine dormitório e serviços de buffet restaurante. Todos os carros tinham 3 eixos em cada truque, uma pintura azul escura, frisos dourados e teto branco, sendo que a escolha dessa pintura não foi por acaso, já que a Central aparentemente se baseou no trem mais luxuoso do mundo, o Orient Express, que tinha basicamente esse mesmo tipo de pintura. Por questões de gabarito, aparentemente, os carros da Central não receberam clerestório, possuindo cabeceiras arredondadas. Os carros bagagem buffet tinham compartimento de bagagem, compartimento para correios, chefe de trem, cozinha e mesas de 2 ou 4 assentos dispostas de maneira assimétrica para conferir maior informalidade aos serviços, sem deixar de ter luxo. Já os carros dormitório tinham 18 cabines com beliche, uma cabine especial para um atendente exclusivo para cada carro, 2 banheiros e 2 chuveiros para os passageiros que desejassem tomar uma ducha durante a viagem. Comparado com os demais serviços oferecidos no país, os novos carros de passageiros eram um verdadeiro contraste. Nem mesmo os carros de aço adquiridos recentemente pela Paulista podiam competir com tal luxo. E, quando esses veículos chegaram ao Brasil, receberam o nome de Expresso Cruzeiro do Sul, sendo destacados para a rota ferroviária entre Rio de Janeiro e São Paulo. Sendo que, diariamente, uma composição partiria tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo às 21 horas, chegando na capital oposta às 9 da manhã do dia seguinte. As composições eram formadas por um carro bagagem buffet e 4 carros dormitório, sendo que existia então uma terceira composição que permanecia de reserva para os casos de acidente ou para fazer um rodízio de manutenção com as composições que já estivessem trafegando. Os carros do Cruzeiro do Sul chegaram no Brasil no início de 1929, sendo colocados em operação. E como já disse antes, o luxo que eles representavam rapidamente atraiu a elite política, econômica, cultural e do agronegócio do país, que anteriormente fazia o trajeto entre Rio de Janeiro e São Paulo via transatlânticos, sendo obrigados a desembarcar em Santos e seguir via São Paulo Railway, de Santos até São Paulo. Agora, eles podiam utilizar um trem expresso noturno com todos os requintes possíveis, partindo direto do centro de São Paulo e indo parar direto no centro do Rio de Janeiro. Além disso, o trem que vinha de São Paulo chegava na estação Central do Brasil, oficialmente estação Dom Pedro II, em horário suficiente para que os passageiros pudessem baldear para o trem que interligava a estação até o aeródromo de Santa Cruz, de onde partia o dirigível para a Europa, além de permitir que os passageiros que desembarcassem na Dom Pedro II seguissem pelo ramal de marítimo até o porto do Rio de Janeiro, onde também poderiam embarcar nos transatlânticos para a Europa ou para os Estados Unidos da América. Naquela época, tal como se fazia com as listas de passageiros que chegavam de dirigível ou transatlânticos,
os jornais também publicavam os nomes dos passageiros que chegavam, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, através do Expresso Cruzeiro do Sul. Eles eram trens para os ultra ricos e não eram utilizados nem mesmo pelo que nós podemos chamar hoje de classe média alta. Na realidade, essas pessoas eram até mesmo proibidas de comprar passagens. Locomotivas do tipo Pacific 462, tais como a 353 Velha Senhora e a 370 Zezé Leone, eram as responsáveis por puxar esse trem em sua rápida viagem entre Rio de Janeiro e São Paulo. Entretanto, embora ele fosse mesmo muito mais rápido do que os outros serviços em operação, ele nunca foi um trem de alta velocidade, sendo que o trem de aço da Companhia Paulista, em operação junto com as Gerrits da São Paulo Railway, ia muito mais rápido do que o Expresso Cruzeiro do Sul. Curiosamente, embora este tenha sido o trem mais luxuoso e importante das décadas de 1920 e 1930, não existe uma única foto deles em operação, exceto uma ou outra foto deles nas estações terminais em Roosevelt ou Dom Pedro II, aguardando o horário de partida. Isso porque, como eles eram trens noturnos, era muito difícil realizar fotografias noturnas naquela época, fosse pela necessidade de iluminação, fosse pela qualidade dos materiais empregados. No decorrer dos anos, os carros do Cruzeiro do Sul passam por diversas modernizações, sendo que a mais notória é a substituição de seus truques de 3 eixos por truques de 2 eixos, que faziam com que os veículos ficassem mais estáveis e pudessem rodar em uma velocidade maior. A partir de 1945, com a chegada das Alco RS1, que eu já contei a história em um de nossos Ferro Histórias, e vocês podem assistir clicando aqui no card, essas locomotivas a diesel também passam a puxar o Expresso Cruzeiro do Sul. Entretanto, também neste ano, com o final da Segunda Guerra Mundial, o Cruzeiro do Sul começa a sofrer a concorrência, já esperada nas últimas décadas, dos meios aeroviário e rodoviário. Em 1948, começam a chegar as locomotivas Alco FA1 Biíba, que também ocasionalmente puxaram o Expresso Cruzeiro do Sul. Mas elas haviam sido adquiridas principalmente para puxar os novos carros de aço inox encomendados junto à The Boat Company, e que começaram a chegar no ano seguinte, 1949, e que seriam colocados para os serviços dos trens Santa Cruz, entre Rio de Janeiro e São Paulo, e Vera Cruz, entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Esses novos serviços que a Central implantou eram muito mais modernos e até mesmo confortáveis do que o já velho Cruzeiro do Sul, que já havia completado 20 anos de operação. Como havia carros suficientes para fazer o Santa Cruz tanto em horários diurnos quanto noturnos, a Central optou por desativar o Cruzeiro do Sul em 1950. Entretanto, os carros de aço carbono ACF não foram desativados, e sim foram enviados para o trajeto noturno entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde passaram a fazer parte do Expresso Noturno Mineiro, complementando os serviços efetuados pelo Vera Cruz. Isso dá uma sobrevida de pelo menos mais 10 anos para os carros ACF no tráfego de trens de passageiros pagos. Entretanto, na década de 1960, com a chegada de novos carros de aço carbono fabricados pela indústria nacional e pela própria Central, os antigos carros do Cruzeiro do Sul se tornam supérfluos, além de serem os mais antigos em operação na frota da Central. Sendo assim, por volta de 1965, todos eles já estavam fora do serviço comercial de passageiros, passando a serem utilizados nos serviços de SOS e via permanente da Central do Brasil. Um detalhe importante é que, ainda na década de 1950, os 3 carros bagagem buffet foram transformados em carros puros restaurante. E desses 3 carros, apenas 2 foram recebidos pelos serviços internos da empresa, o terceiro carro tendo sido perdido em acidente.
Em suas novas funções muito menos glamourosas, mas ainda assim bastante importantes para a ferrovia, os carros de aço carbono ACF continuam em operação pela central e por sua sucessora, a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, até por volta de 1990, quando então tem início o processo de desmembramento da Estatal Ferroviária Federal para a concessão de seus serviços para empresas privadas. Neste momento, os carros ACF sobreviventes são finalmente paralisados e desativados, já que eles não entram no escopo da concessão das linhas de bitola larga da rede para a MRS Logística, em 1996. No momento em que eu estou gravando este vídeo, no final de maio de 2023, ainda sobrevivem 5 carros ACF do antigo Cruzeiro do Sul. 2 carros dormitórios se encontram isolados nas antigas instalações das oficinas de Marítima. Eles se encontravam em muito mau estado, mas como a área em que eles estão acabou sendo recuperada e transformada em uma espécie de café parisiense, eles receberam pelo menos uma demão de tinta para disfarçar a aparência ruim. Outro carro dormitório se encontra num ramal desativado nas oficinas de Horto Florestal, em Belo Horizonte, Minas Gerais, junto com outros veículos da antiga Rede Ferroviária Federal que não entraram na concessão da MRS. Esse veículo é o que se encontra em melhores condições externas, tendo sido usado até os últimos momentos antes do início das operações da MRS. Os últimos 2 carros são um carro dormitório e o único bagagem buffet transformado em restaurante, e se encontram na estação Barão de Mauá, da antiga Estrada de Ferro Leopoldina. A situação desses 2 veículos é crítica, já que, embora estivessem sido separados junto com outros veículos históricos naquele local para um projeto denominado Museu Ferroviário Nacional, tal projeto não saiu do papel e no final de 2022, após muitas brigas jurídicas e políticas, a Prefeitura do Rio de Janeiro conseguiu autorização do IPHAN para cortar todo o material que se encontra ali. Tanto é que a única Baldwin AS616 que ainda existia no Brasil e que se encontrava lá, simplesmente foi sucateada. Devido a reclamações de diversas associações e grupos pró-memória ferroviária, o corte desse material foi suspenso momentaneamente. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, a situação ainda está em aberto, sendo que novos desdobramentos poderão ocorrer no futuro. Mas fica a nossa torcida para que esses 2 carros sejam preservados, junto com os outros 3 que também existem, já que eles poderiam vir a ser utilizados junto com a locomotiva 353 Velha Senhora, que está preservada pela BPF, para reconstruir aquele que foi, no contexto da época, o trem mais luxuoso e importante que já trafegou nas ferrovias brasileiras. E essa é a história do Expresso Cruzeiro do Sul e dos carros ACF que o compunham. E se você quer conhecer a história das Baldwin AS616, clique aqui neste vídeo que vai estar aparecendo aqui do lado. Clique aí no gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!